Sua voz no comando. Bom dia! Bom dia. Bom dia! Bom dia! Bom dia! O tom da voz é como a trilha sonora da sua fala. Ela pode transformar uma explicação simples em algo memorável e com personalidade. Eu cheguei aqui 3 horas da madrugada, isso não pode acontecer! Deixaram o mal sentar e as crianças ficaram! Que show da Xuxa é esse? A voz é como uma moldura, ela demonstra suas intenções, os seus sentimentos. Eu vi isso ao vivo. Eu tava com ela em cada dificuldade. Foi tão lindo. E representa tanto o nosso filme. Sei lá, gente. Olha, isso é muito emocionante. Muito. A voz é um instrumento poderoso para persuadir, para levar sentimentos, para imergir numa história. Imagina só você dar notícias de pesar rindo, com tom de voz alegre. Os inspetores encontraram as pílulas ilegais, que não eram Viagra, durante a inspeção de raio-x nas bagagens de um voo saído de Londres. Eles esperaram para ver... Eles esperaram para ver quem buscaria. Se surpreenderam quando viram a velhinha e o chefe dos inspetores disse que os traficantes... Ou ao contrário, dá notícias de uma promoção, de uma novidade, um lançamento com uma voz entediada. Não existe tom de voz certo ou errado. Existe tom de voz que não encaixa bem para a ocasião e para o sentimento que você quer passar. Então, não se esqueça, para fechar, a questão do equilíbrio. Potência demais cansa, falta de potência também cansa. Ser sempre engraçadão e divertido vai gerar um padrão de normalidade e o pessoal vai cair no tédio. Ser muito intenso também vai irritar a sua plateia. E como a gente sabe bem, um tom de voz muito sereno, muito acolhedor, nos traz tanta paz que a gente pode até dormir durante a apresentação. Em 1930, os republicanos tinham a maioria da Câmara dos Deputados num esforço de aliviar os efeitos da... Alguém sabe? Alguém? Da Grande Depressão. Criaram uma... Alguém aumentou ou diminuiu? Aumentou as taxas no esforço de coletar mais fundos para o governo federal. Funcionou? Alguém sabe? Alguém sabe as consequências? Alguém já ouviu falar nisso? Aqui? Alguém sabe o que quer dizer? Significa que bem aqui no vórtice da curva vamos ter exatamente o mesmo número de investimentos públicos. Mas via de regra, tá? Uma situação simples de se entender. Quando você quer acordar a plateia e você quer mostrar energia, entusiasmo, você traz um volume de voz mais elevado para eles. Naquele momento depois do almoço, uma necessidade aí de gerar um estímulo. Então você vai trazer energia. É essa a intenção que você tem que ter em mente que está levando. Agora, quando você quer fazer um suspense ou anunciar algo diferente, um tom de voz mais baixo e misterioso é muito mais interessante, porque remete a contar um segredo para alguém. Então, no nosso inconsciente, a gente vai ficar muito interessado. Mas eu tenho más notícias. Lamento informar, mas devido à forma como o nosso cérebro funciona, daqui 1 hora vocês vão ter esquecido mais ou menos 50% das informações processadas aqui. Existem muitas formas de você utilizar bem a sua voz, como, por exemplo, enfatizar um ponto importante. Você pode usar um tom mais firme e pausado. É exatamente por isso que essa descoberta mudou tudo. Você pode criar suspense com a sua voz. Você diminui o volume e fala mais devagar, como se estivesse confidenciando algo. Naquela noite, ninguém imaginava o que estava por acontecer. Tenham em mente que a entonação vai mudar a percepção do outro sobre você. Então, alguém pode entender que você é uma pessoa mais divertida, mais informal, talvez você fale com mais gíria, mais cantadinho. Então, isso vai gerar uma interpretação, um significado para quem está assistindo.
Você pode ter uma postura mais contida, uma postura mais formal, que também vai ter um impacto diferente na sua audiência. Eu me proponho a trabalhar de uma maneira mais casual, mais divertida, mais irreverente. Porque eu entendo que no mundo corporativo, no mundo do trabalho em geral, a gente já tem formalidade demais e a diferenciação justamente está em se humanizar e se demonstrar como uma pessoa que tem sentimentos, que se empolga, que de vez em quando fica chateada, que se envolve, mas isso é uma característica pessoal. Você, em momento algum, tem que deixar de ser você mesmo dentro da sua personalidade. Mas você pode permitir que alguns sentimentos aflorem e naturalmente o seu jeito de falar já vai mudar. Então, mesmo que você seja uma pessoa mais formal, você pode fazer algum comentário com uma prolongação de alguma sílaba, você pode fazer uma pausa, você demonstrar uma admiração por algo que está sendo descrito. Dentro da PNL, da programação neurolinguística, existem os arquétipos, que são representações, são projeções de formas dos seres humanos se comunicarem. Todos nós temos algum lado aí mais divertido, ou um lado mais espontâneo, ou um momento aí mais de acolher, de ouvir, de falar pouco, talvez ser mais professoral, orientar e explicar. Ou então motivador, um líder, um guerreiro, que fala de forma forte, como um coach. Tem que ser um pouquinho ator e atriz. Então, por existirem todos esses personagens na nossa vida, quando a gente ouve alguém falar com esse determinado tom de voz, vem imediatamente uma associação, vem sentimentos e vem envolvimento. A PNL fala que são 4 arquétipos. Número 1, do mestre, nosso professor, aquele que tem sabedoria, que tem conhecimento, que vai explicar. É uma forma de comunicação mais frequente quando a gente assiste uma aula, quando a gente está ali aprendendo algo, seja ao vivo, seja numa gravação. O mundo não tem forma. O mundo da minha avó e da avó dos senhores tinha forma. Talvez o mundo das mães talvez ainda tivesse forma. O mundo de hoje não tem forma. Ele não tem um princípio estabelecido. Já o visionário é da visão, da criatividade, da empolgação, da capacidade de imaginar, criar algo novo, enxergar o que está além de nós. Sempre tem algo ali para contar, para dividir, uma inovação. Uhul! Ele adora pensar fora da caixa e tem uma mente aberta a muitas possibilidades. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. And Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. Eu super me identifico. Será que tinha alguma coisa errada aí? Por que será que tinha um peso onde não precisava estar? Eu identifiquei padrões entre os melhores apresentadores e eu quero compartilhar hoje com vocês o que eles fazem e o que nós podemos fazer para descomplicar a nossa vida. Já o curador é o arquétipo da empatia e da compaixão. Então, ele fala da capacidade de você se conectar com as pessoas, entender as necessidades. Será que nós temos o direito de esperar que a vida pare para que nós possamos renovar o nosso corpo, para que nós possamos renovar a nossa alma? O curador ensina a ter um olhar mais humano, mais sensível, cultivar relacionamentos saudáveis, criar um ambiente de apoio e acolhimento. Depressão não é só tristeza. A depressão é uma doença grave. Muita gente, por desconhecer os sintomas, pensa que a pessoa com depressão só vive quieto e triste pelos cantos. Mas é bom reforçar que nem sempre ela se apresenta dessa maneira. E o guerreiro é o arquétipo da ação, da coragem, é a força, é a vontade, é a liderança, é
colocar tudo para alcançar os objetivos. Então é o guerreiro que faz a gente lutar ali contra as adversidades, persistir diante dos desafios. Então ele nos ensina a sermos corajosos e enfrentar os nossos medos. Então, se o cara escreveu, velho, você só vai entender o que ele escreveu. Você imagina que ele teve que tirar do zero aquela toda. É que nem o Teorema de Pitágoras. Ele descobriu o teorema, você só tem que aplicar no triângulo retângulo. A hipotenusa é tanto, o cateto é tanto quanto é o outro cateto. Você só tem que pegar a hipotenusa, levar o quadrado, o cateto ao quadrado, somar, diminuir e chegar e você erra. Vai ser uma cadeia, velho. Porque políticos, técnicos de esporte, coaches em geral usam muito esse arquétipo do guerreiro. De merda, todo mundo, tá certo? Aí a gente começa a se irritar, aí foi um dia e tal, estamos perdendo tempo. Aliás, ele está muito presente nos discursos políticos, seja de qualquer partido, seja de qualquer lado. Meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe. Gib du jetzt deine Stimme ab, wenn ja... Para fechar, eu vou repetir. Utilizem tons variados de voz, brinquem, adequem-se ao momento da história, à ocasião e à intenção que você quer colocar. E as pessoas se conectam com quem é autêntico. Você simplesmente entrega sua atenção para aquela pessoa verdadeira. Que a atenção está uma moeda muito cara nos dias de hoje, hein? Vocês sabiam que a gente perdeu 70% da capacidade de manter foco nos últimos 20 anos? Quem descobriu isso foi a pesquisadora Gloria Mark, da Califórnia. Não existe uma entonação melhor ou pior. A variação na entonação é que vai dar riqueza na sua fala.